E já de volta ao vivo e em cores, obrigado pelo carinho, como é bom estar com você. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje o assunto, gente, é muito sério, muito importante, o diabetes, por isso que convidamos ele que é professor, doutor de endocrinologia e metabologia da PUC Campinas e também diretor do Centro de Pesquisa Clínica São Lucas, Hospital da PUC Campinas, aqui, o doutor Danilo Villagelim. Tem que lembrar que é o pai do Danilo, do Bernardo, do Fernando e da futura Giovana que está chegando aí, né, dona Lívia? Deus abençoe aí. Ô, doutor, a gente preparou uma matéria também, ou seja, a gente quer trazer soluções alternativas e tratamentos, enfim, aí o doutor já vai falar do tratamento específico, mas a alimentação, se tudo parte da alimentação e a gente é um pouco que come também, enfim, a gente trouxe uma matéria, preparamos uma matéria sobre como também preparar uma alimentação saudável para aquela pessoa que já tem diabetes. Assista conosco. Oi pessoal, meu nome é Wanda Ering, eu sou chefe de panificação e de confeitaria e hoje eu trouxe para vocês duas receitinhas que é bem voltada para quem tem diabetes, que evita o consumo de açúcar, que evita o consumo de farinhas brancas processadas. Então eu vou ensinar para vocês um pão que vocês podem fazer ele inclusive na versão salgada e doce e vou ensinar para vocês também uma balinha de coco, tá? Então vamos começar agora pelo pão. Para fazer o pão, você vai precisar de 200 gramas de farinha de amêndoas, 20 gramas de coco seco ralado sem açúcar, 1 colher de chá de sal, 5 ovos, 5 gramas de cúrcuma, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 colheres de vinagre branco e óleo de coco. Eu misturei todas as farinhas, então aqui eu tenho farinha de amêndoas, a farinha de coco, eu misturei aqui o meu fermento, a linhaça. E é importante vocês fazerem esse processo e misturar bem, mexer bem, para que seja uma mistura uniforme, tá? Nós vamos começar então quebrando os ovos e colocando na processadora de vocês ou na batedeira. Depois acrescente a cúrcuma, óleo de coco, vinagre branco e o fermento. E agora eu fecho então, né, a minha máquina, no caso de vocês a processadora, e vou bater um pouco. Acrescente a mistura da farinha e bata até ficar uma massa homogênea. Depois coloque na forma untada com óleo de coco. E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. E o pão está pronto. Eu sei que todo mundo gosta de um docinho, né? E como que a gente faz quando a gente tem aquela vontade de comer algo mais doce e que a gente não pode consumir açúcar? Então, assim, nós temos alternativas, como por exemplo, essa nossa balinha de coco que a gente vai preparar aqui, onde você vai precisar somente do coco seco ralado sem açúcar, que vira uma manteiga, e eu vou ensinar vocês a preparar, e depois vocês têm essa balinha que na hora que a gente tem vontade de comer um docinho, salva a gente, tá? Então o que vocês vão precisar? De 250 gramas de coco seco ralado sem açúcar. E aí vocês vão pegar esse coco seco ralado sem açúcar, colocar na processadora de vocês. Eu aqui no caso estou usando a minha máquina, que também funciona como processadora. É só colocar. E vocês vão começar a processar a farinha de coco. Na processadora de vocês, vai jogar tudo para a parede do copo. Então tem que passar assim, ó, para baixo, tirar da parede do copo e voltar a processar de novo.
para que a lâmina pegue a nossa farinha de coco. Então sempre jogando para baixo, tirando do copo, das paredes e jogando para baixo. Aí aqui a gente já tem a nossa pastinha no ponto. Ela fica assim, olha, como se fosse uma manteiga, que é o que a gente precisa, nessa consistência. Isso também vai acontecer na processadora de vocês. Vocês vão bater, sempre jogar o que está na parede para baixo, voltar a bater até ficar nessa consistência. Agora a gente vai tirar essa pastinha então aqui da processadora e vai colocar na forminha. Depois de colocar a pasta de coco na forminha, leve ao freezer por cerca de 20 minutos. E as bases estão prontas. Essas são as nossas duas receitinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tanto do nosso pão quanto das balinhas. Os meus contatos estão aqui embaixo na tela para vocês. Podem me enviar e-mail perguntando, podem deixar uma noticiazinha lá no direct do Instagram ou mesmo pelo meu site que eu respondo as dúvidas de vocês. Foi um prazer contribuir e estar aqui com vocês. É a chefe Wanda Hering, então pode procurar lá no Instagram, no Facebook, Wanda Hering, tem todas essas e outras receitas deliciosas, principalmente para quem tem diabetes. Vale a pena a gente mostrar isso, né, doutor? Porque é uma alternativa de coisas doces que todo mundo gosta, né? De um pão, né? Geralmente é o grande vilão, assim, mas tem alternativa de pão saudável, né? Com certeza, que a gente disse anteriormente, a alimentação, a dieta é um desses pés da nossa mesa. Então, e quem trabalha assim com confeitaria, com padaria, doutor, é complicado, né? Bastante complicado, tem que ter uma restrição alimentar importante. Tem uma disciplina muito grande, né, doutor? Exatamente. Doutor, algumas perguntinhas, dá tempo aqui, gente, aqui, ó. Tem um líquido que foi aprovado pela Anvisa, a insulina inalável. Gostaria que o doutor falasse um pouco mais sobre isso, sobre isso para diabetes tipo 1. É a Maria Inês Megali de Pouso Alegre, Minas Gerais, que a gente manda um beijo aí para a dona Maria Inês, doutor. E aí, insulina inalável, doutor? Dona Maria Inês, boa noite para a senhora, obrigado pela pergunta. Então a gente tem basicamente dois tipos de insulina, a gente pode dividir assim. Uma insulina que se aplica durante o começo da manhã e ela vai durar o dia inteiro, que a gente chama de insulina basal. Ela não tem ação... Por isso a base, né? Exatamente, ela dura o dia inteiro, mas ela não tem a amplitude dela não é tão grande. Existe um outro tipo de insulina que a gente chama de ultra rápida, regular ou rápida. Ela já tem uma ação mais pontiaguda, ela funciona bastante, ela tem uma potência grande, uma amplitude grande, mas dura cerca de meia hora, 1 hora ou até 2 horas. A insulina inalada, ela vem substituir essa insulina de ação mais rápida, mais pontiaguda. Não vai substituir a insulina basal. Então, o paciente seria aquela insulina que a gente viu no bloco anterior, que o rapaz fazia conta para injetar para ele na hora da alimentação. Então, ele tem uma bomba de insulina onde infunde uma insulina basal e ele tem a possibilidade de infundir insulina ultra rápida na alimentação, no café da manhã, no almoço, no jantar. Qual é, para quem está fazendo o tratamento de diabetes, doutor, ou seja, para quem não, mas está prevenindo, qual é o melhor horário, o período do dia para tomar a medicação? Geralmente, hoje as medicações evoluíram bastante. Então, tem medicações que você pode tomar uma vez por dia e ela dura 24 horas. Entendi. Independente do horário. Depende do tipo de medicação. Quanto à insulina, depende do perfil da insulina. Existe a insulina basal, que a gente comentou, que é aquela que você toma cedo ou toma à noite e ela vai durar 24 horas. Entendi. E geralmente a insulina regular, ultra rápida, essa você geralmente toma antes da refeição, antes do café da manhã, do almoço e do jantar. A Elizabeth Camargo Basso, de Campinas, obrigado Elizabeth, Deus te abençoe, viu? Obrigado por estar conosco. Ela faz jejum intermitente, ela é 12 por 6. Ela quer saber se há algum risco
da glicemia cair? Quem faz jejum intermitente? Pergunta a Elizabeth, doutor. Então, boa noite, dona Elizabeth. Obrigado pela pergunta. Eu estou entendendo na pergunta que a senhora não é diabética, a senhora faz jejum intermitente numa tentativa de perder peso, de controlar a alimentação, controlar o peso. O jejum intermitente é uma dieta que tem ganhado bastante adeptos recentemente. Ela consiste em se alimentar durante 4, 6 ou 8 horas do dia e ficar uma janela grande sem comer nada. Nosso corpo suporta o jejum intermitente, mas eu não posso fazer jejum intermitente e querer correr uma maratona, não vai dar certo. Entendi. Então você tem que talvez limitar quais são as atividades que a gente for fazer. Isso não tem problema, mas cada organismo vai demorar um tempo para se adaptar a isso. Uns se adaptam melhores, outros não. E falar em questão de jejum, doutor, ou seja, como é que é a orientação? Tem muita gente que diz assim, não, você tem que comer de 3 em 3 horas, comer pouco, mas comer, etc. Eu, não, faz só o café da manhã, o almoço e a janta. Não, reparte esses horários e come. Como é que é, doutor? Que orientação o senhor dá? Essa história das dietas, daria para a gente fazer um programa só delas. Assim. O que a gente sabe, existem várias dietas hoje. O low carb, o baixo de carboidrato, bastante gordura e bastante proteína. Uma dieta tentando mediterrânea, tenta comer fracionado, bastante folhas verdes. O jejum intermitente que a gente comentou agora. O que os estudos mostram, não existe dieta melhor ou pior. Tem que ver qual paciente se adapta mais. Então, vai ter pacientes que vão gostar do jejum intermitente. Outros vão preferir comer de 3 em 3 horas. Outros vão falar, olha, eu prefiro ter uma restrição absoluta de carboidratos, só comer proteína e gordura. Então, tem que ver que cada paciente se adapta a uma dieta melhor que a outra. Entendi. Então, é muito personalizado também, isso. Ou seja, o metabolismo, a necessidade, a idade, né? E como trabalha em turno, dá para comer toda hora, ele fica 12 horas sem comer nada. Então, depende dessas coisas também, acabam influenciando bastante a escolha da dieta pelo paciente. Isso é importante. A Patrícia Alves de Almeida, de Sumaré, São Paulo. Obrigado, Patrícia, Deus te abençoe. Ela parabeniza, olha o fã-clube aqui, gente. Ela parabeniza o doutor Danilo pelo programa. A família está assistindo o programa. Já foi a sua paciente, a Letícia Alves, né? Hoje está no céu lá. A família está sintonizada na Rede Século XXI, acompanhando o programa. Assim, está parabenizando aí, porque o senhor acompanhou aí a nossa amiga, dona Letícia Alves, doutor. É a Patrícia, lá de Sumaré, doutor. Obrigado, Patrícia. Obrigado, dona Ivani, pela prestigiando aqui. Maravilha. Que bonito isso, gente. É bonito, ou seja, esse reconhecimento aí. Mais uma pergunta aqui. O seu esposo diabético, tomava insulina 2 vezes ao dia, teve demência. Ou seja, uma pessoa com diabetes, doutor, assim, pode levar a quadros de demência. E a família da dona Idalina Veras Nunes, de Tangará da Serra, Mato Grosso, doutor. Dona Idalina, boa noite, obrigado pela pergunta. Então, o diabetes, uma das complicações que ele traz também, ele aumenta o risco de demência. Então, não é só o derrame, o AVC, o infarto, a demência também é mais comum em pacientes diabéticos. O senhor fala de demência, não tem nada a ver com Parkinson ou Alzheimer? Não, pode ser demência. O que acontece? O diabetes favorece a ter mais AVCs, aqueles pequenos infartos do seu nervoso central, e isso pode levar à demência. Então, é comum os pacientes com diabetes terem um risco aumentado comparado com a população não diabética. Afeta a memória, doutor? Sim, pode afetar nesses casos, entendeu? Ou seja, uma pessoa com diabetes, mesmo assim não tendo problema de demência, mas afeta a capacidade de raciocínio, a capacidade de articular o pensamento. Sim. Lembra, a gente comentou durante a hipoglicemia também, um episódio de hipoglicemia, você fica lentificado, você não consegue raciocinar direito, é como se estivesse embriagado. Entendi. Um tratamento, doutor, como é que é iniciado o tratamento? Ou seja, eu lembro da história da mesa aí. O senhor falou que a mesa, o tratamento são os 4 pés. Os 4 pés aí, doutor. Então, mudar os hábitos de vida inadequados. Então, presta atenção, mudar os hábitos de vida. O que significa isso? Evitar sedentarismo, começar a fazer uma atividade física, cessar o tabagismo e ter uma ingesta etílica adequada. Ok. Esse é a primeira coisa. Primeiro passo. Segundo, é importantíssimo, a dieta, ter uma alimentação mais saudável, evitar os doces, os açúcares. A gente tem uma responsabilidade também, não comer muito carboidrato. Chega a cortar mesmo, doutor. Ou seja, tem que ter ser aquele radical. paciente obeso vai ajudar a perder peso, isso vai ajudar bastante na glicemia. O terceiro pé dessa mesa seria tratar o diabetes mesmo, tratar medicações que vão impactar na glicemia, que vão baixar a glicemia. E hoje existem medicações que não tratam só a glicemia, eles ajudam a prevenir comorbidades, como infarto, insuficiência cardíaca, morte por diabetes. Então, alimentação, exercício físico, medicamentos. E muitas vezes tem que tratar também as complicações que vêm junto com o diabetes. A obesidade, o colesterol, a gordura no sangue alto, triglicérides alto e a hipertensão. Ou seja, o que o diabetes já prejudicou. Ou Exatamente. Seja, aí a gente vai para o rim, para o fígado, para o pulmão, tratar as comorbidades que estão juntos. Entendi. Né? Não adianta tratar só a glicemia, deixar o outro okay. pé.
Tá vendo, gente? É o tratamento eficaz hoje aí, mas assim, tem medicamento, isso medicamento vai depender de farmácia, etc. Mas o resto, tudo o resto a outra parte depende de nós. É nossa responsabilidade. É o nosso compromisso, é a tarefa de casa, é homework, é a tarefa de casa, viu, gente? Vou chamar mais um intervalo, na sequência temos mais algumas informações para você e aquele momento especial onde eu quero rezar com você e por você aqui no Bit Saúde, que volta já, é seu.